Isso é muito raro. Muito raro. Quando eu falo, me aventurei no TikTok, e foi o primeiro vídeo que eu comentei, foi esse. Eu acho que eu comentei até com você, Sim. que eu falei. E, gente, foi um vídeo que deu muita visualização, e as pessoas tudo assim, chocadas. Como assim? Ele traiu você? Ele bateu? Você sei o quê? Traiu ele? Eu falo, não, gente, não ouvi isso. E é raro também esse pós, essa decisão sua, porque no fim das contas, é uma coisa que eu acho muito difícil, né? Eu atendo muitas clientes que contam aqui os seus processos, né, de separação e tudo. Algumas bem recentes, que estão nessa redescoberta ainda de como elas quem realmente elas são. Sim. E a grande maioria, eu vejo a maior dificuldade são os pensamentos divergentes. Um acha que tem que fazer uma coisa, o outro outra, e aí eles não conseguem se conectar para passar por um processo menos dolorido. Sim. Acaba causando mais dor, mais sofrimento para os filhos. E tem uma questão que quanto mais intimidade você tem com alguém, mais você sabe os pontos fracos dessa pessoa. E parece que nesse momento, isso é um ponto de vista meu, de acordo com as histórias que eu escuto aqui no estúdio. Quanto mais você sabe esses pontos fracos, mais as pessoas acabam usando a favor próprio para tentar levar por um caminho que eles julgam melhores, porque não estão alinhados, né? Tanto que o dia que você me contou sobre como foi o seu processo, eu falei, nossa, mas isso é muito incrível. Porque... E ele estava lá no local ele também, estava né? numa festa de dançamos juntos, já fizemos várias viagem internacional, vamos fazer mais uma agora para esquiar juntos também. Ana, eu entendo, e assim, eu venho também de amigas que, né, casais, amigos que separaram e que realmente, assim, ficaram, poxa, Ju, que bacana, isso foi diferente pra mim. Mas é porque aquilo que eu falei, né, Ana, as pessoas ficam, o adulto ferido, né? Aquele adulto ferido, ele se preocupa com o ego dele, com as dores dele que o outro causou. Quando a gente começa a trabalhar no pessoal aqui, então esse processo, assim, eu comecei a trabalhar em mim. O que eu, Juliana, posso olhar isso? Eu fui olhar pra mim. Entendeu? Não fui culpar o outro, olhar o outro. E eu acho que é isso que dá tantos problemas na separação. Porque o outro, ele vai querer culpar. Sabe aquela pessoa que fica querendo culpar o mundo? Uhum. E é assim no divórcio também, né? Então, quando se separa, ela vai dizer, é porque ele não foi legal comigo, porque ele não me deu atenção, porque ele não sei o quê. A gente fica muito... Então, eu saí desse lugar e eu era essa pessoa no casamento. Entendeu? Eu quero dizer, quando eu falo que eu me transformei, que eu me vi em um lugar que eu disse, caraca, olha isso aqui, como eu tô diferente, como eu tô me olhando diferente. Então, assim, eu parei de apontar o dedo e eu fui aqui, ó. Quando a gente começa a enxergar, faz as nossas transformações dentro, a gente enxerga a diferença. Isso não é papo furado, mas é verdade. Então, acho que é isso que é o grande barato. O que as pessoas fazem? Elas camuflam a dor, vão atrás de tomar o tempo perdido, que segundo elas é isso que fala, eu vou me reconstruir, vou ver o que é que eu gosto, e esse gostar tem que ficar com várias pessoas, tem noites e noites, tem uma falta de consideração e de respeito. Poxa, eu acho assim, você viveu tanto tempo com uma pessoa, acabou tudo aquilo. E você vai ser obrigado a conviver com ela pro resto da vida, então, porque tem filhos. Então, você pode escolher ter uma boa relação ou comprar uma briga, exato. né? E foi isso que eu fiz a escolha. Eu falei, ou eu melhoro aqui, né, e vejo, enxergo de uma forma diferente, transformo isso aqui, porque ele é o pai das minhas filhas, é um cara que eu vou dividir tudo que eu vou ter aqui. Então, essas são escolhas que a gente faz como adulto, mas quando a gente está cego na nossa dor, que a gente não se trabalha aqui, é isso que eu falo, você vai pro outro com raiva, porque a tua frustração foi trabalhada, né? Tua dor, você não se enxergou, você não se olhou, você quer viver como se tivesse 20 anos, né? Quer viver tudo como se não viveu no casamento, né? Desrespeita, quer que ele sinta a dor, né? Ou, no caso, a mulher também, tô falando de gêneros, não é por gênero, assim, né? Mas eu acho que o barato é esse, Ana, é por isso que eu fiz muita terapia, porque eu acho que falei, cara, eu preciso fazer muita terapia pra mente, a cabeça ficar boa, né? Cabeça boa, o negócio flui, entendeu? E fico feliz porque ele também abraçou, assim, ele não fazia terapia, ele começou a fazer terapia, porque, né, ele me via fazendo, ele se conectou muito com Deus também, a gente ficava trocando, né, enfim, eu trocava trechos da Bíblia com ele, orações, músicas, e ele também se agarrou nisso. Eu acho que também é importante, assim, eu falo enaltecer ele, porque ele também se permitiu, né, Ana? Sim, e é exatamente no ponto que eu te falei que é difícil de ver. Exato, são os dois, né? Quando você termina uma relação, eu já acredito que vocês já não estão se encontrando mais ali nas mesmas opiniões, no mesmo lugar.
Então, é muito difícil você encontrar casal que consegue fazer esse alinhamento depois de estar desalinhado, né? Porque, assim, se tivesse conseguindo se alinhar antes, talvez não separasse, ou não, talvez precisava dessa situação para depois fazer essa conexão, e não mais pensando em vocês, pensando nas meninas, mas pensando veja na que boa o trabalho geral. foi para dentro quando você... Se você se trabalha, você melhora tanto que o outro fala, nossa, a Ana tá diferente. Porque você exala diferente, né, Ana? Você enxerga, você respira, você vê, a energia muda, né? Somos energias, né? Então, é claro que ele viu aquilo e para ele, poxa, conectou, falou, também quero. Ele é um cara também muito bem, muito calmo, muito tranquilo. Mas a gente fez escolhas assim que eu falo que é isso, é inteligente mesmo, não pensando só na gente, sabe? Assim, nas nossas filhas, né? A gente tem filhos, né? Então, a gente pensou, cara, isso aqui precisa fazer com que dê certo, sabe? Não é nem questão de só a gente, tem os filhos também. É porque pensa na boa relação entre vocês, porque vocês vão conviver inevitavelmente pro resto da vida, mas pensa muito nelas também, que eu acho que é aquela hora que a gente sai daquele egoísmo de pensar em mim, o que é melhor pra mim, pra pôr um pouco pra fora pros outros também, né? Sim. E elas fazem terapia, fizeram, e o que eu acho muito bacana, assim, a gente tem boas conversas com nossas filhas, sabe, Ana, assim? Então, elas vão pro mundo vendo dois adultos que se respeitaram, que se amam, e eu falo muito pra ela, nunca fale mal do pai delas pra ela, na frente, que acontece muito isso. As pessoas ficam meio que falando mal, suas dores, né? Então colocam um filho no meio. Depende muito de como terminou, de como um dos lados está reagindo a esse término. Eu acho que é bem comum se perder mesmo, porque são muitas emoções ali acontecendo, então eu acredito ser mais fácil mesmo estar nesse lugar.